cantos do Brasil. Mais uma semana, mais um vídeo no canal. São 3 vídeos por semana, gente. É segunda, é quarta e é sexta. Agora é segunda. Vai ter uma fala do tio sobre Mesopotâmia. Yay. Então liga seu sininho. Lembra que esse é um canal de YouTube feito por 3 pessoas lindas. Eu, Rafa e Nuni, editores na tela. Rafa, nosso editor, Nuni, nossa artista gráfica. Entre no Clube dos Canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus, e colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi sem martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. A grande história de dilúvio da Mesopotâmia não é Gilgamesh. Na verdade, assim, o nome dele é Inuma Ilua Wilu, né? Que a gente dá o nome pela primeira frase, né? Que é enquanto os deuses como homens, e aí vai, é o Curdeus Homo da antiguidade, né? Que na verdade é conhecido popularmente como o poema do Atrahasis, né? O super sábio. O Atrahasis, por sua vez, que vai ser quem vai dar origem a Noé, né? Noé vem do Naish, né? E Naish vem de Utnapishtim, né? Naish é um diminutivo de Napistim, né? Utnapishtim Ruku, né? Sabe aquele que mora longe, que é inclusive quem Gilgamesh vai visitar, né? No final da epopeia. Qual que é o rolê do Inuma Ilua Wilu? Ele basicamente vai falar da criação do homem, da criação dos deuses menores, de como que o homem atrapalhou os deuses e de por que eles mandaram o dilúvio em cima dos homens. Foi porque a gente fazia barulho, não era? Não era porque a gente fazia barulho. Porque ele quer traçar os anjos? Não. Isso aí vai ser no intertestamentário judaico, principalmente em 2 Baruch, né? Que nós vamos ter isso. Que é o rolê aí já de traçar é mais do que os eu anjos. entendo. Sim, aí eu já vou deixar pra topar. Quem sou eu pra falar de manuscrito de Mar Traçar Morto? os anjos? Que? Ué. Os homens fizeram uma grande suruba. Ah, tá. Não é que os homens queriam comer. Não. Calma aí. Quando você tem a segunda rebelião na Cidade de Prata, né, que não é a primeira, é a segunda. Quando você tem a segunda rebelião na Cidade de Prata, Semiasa e suas hostes descem à terra. Estes sim vão copular com as mulheres humanas, e aí vão nascer o quê? Os gigantes. Né? Por quê? Porque, em tese, quando da cópula de um anjo com um ser humano, uma vez a cada 100 bilhões nasce um Nephilim, e 999% das vezes nasce um gigante. Os gigantes saem fazendo caos, tacando terror. Ah, então calma aí. Os gigantes e os Nephilim são diferentes? São diferentes no Kozeleth. Depende do texto que você está usando. Depende do texto que você está usando. Beleza, ok. No Kozeleth eles vão ser diferentes. Mas não importa, vamos voltar lá atrás, deixa eu falar do que eu sei, não vou entrar no Voltemos ao guião. A gente estava no dilúvio porque a galera fazia barulho. Inuma Ilua Wilu, né? Vamos voltar pro Inuma. Que é o poema do Atrahasis, tá? O Atrahasis é o super sábio, que é o Utnapishtim. Atrahasis e Utnapishtim, na verdade, são o mesmo nome em línguas diferentes. Né? O que acontece? Vamos começar do começo, né? Você tem 2 tipos de deuses, vamos colocar assim, ali na Suméria. Tá? Começa na Suméria, obviamente vai passar o Unicode por toda a Babilônica, todo o período paleobabilônico, só que a gente tem que lembrar que são línguas de matrizes diferentes, né? Porque o Sumério é igual o basco, né? Ele veio de algum lugar e ali chegou, né? Já o acádio, né, o paleobabilônico, ele é uma língua do semítico oriental, né? Então, assim, é bem diferente uma da outra, eles aproveitam o código. É mais ou menos o que acontece com o que a gente chama tradicionalmente hoje em dia de mandarim. Ali tem uma escrita única com várias línguas que perpassam. Você tem, inclusive, língua indo-europeia ali dentro. Você tem o tocário, que é uma língua indo-europeia, que era falada na China no século XIII. Mas vamos voltar lá para a Mesopotâmia. Você tem 2 deuses, tá? Você tem os maravilhosos Anunnaki, tá? Que são os deuses Pika, os deuses Bala. E você tem os deuses que eles criaram para trabalhar para eles, porque eles não queriam trabalhar. Calma aí, João. Deixa eu falar um negócio extra aqui, porque você e a Tupá estão escondendo a verdade. Os Anunnaki são alienígenas, tá? Sim. Lá vem. Sim. Mas assim... Não concorda, menino. Não. Tupá, não tire meu brilho, pelo amor de Deus. Deixa o cara concordar comigo. O que acontece, né? A partir dos
Você tem os Anunnakis falam assim, porra, a gente não quer trabalhar. Trabalhar é uma merda. Né? A gente quer fazer coisas de deuses, coisas mais legais. Comunista. Tá, exatamente. O comunismo é sobre não trabalhar. Eu fico feliz que isso tenha sido estabelecido tão rápido. O que rola? Os Anunnakis não queriam trabalhar de jeito nenhum. E aí eles vão criar uma segunda categoria de deuses, que são deuses menores. Esses deuses fariam o seu trabalho, substituiriam eles no seu trabalho, mas eles ainda não eram os seres humanos. O que acontece? Acontece que os deuses menores chegam à conclusão que eles também não querem trabalhar. Eita. E aí eles convencem os Anunnaki a criar um ser que substitua o trabalho para eles. Este ser é o ser humano. Como que eles fazem? E aí tem várias coisas que vão repassar depois, todos os motes clássicos que vão voltar na Bíblia, né? Barro e sangue. Né, terra e sangue. Sacrifica-se um deus, mistura-se com a terra que cria os humanos. Tá? Aí beleza, os humanos vão trabalhar, os deuses vão ficar de boa, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Qual que é o problema? Os humanos se reproduzem demais. No começo, as comunidades humanas são pequenas, então elas não incomodam os deuses. Eles fazem o trabalho e eles estão de boa. Só que os humanos reproduzem demais, e as comunidades vão ficando grandes. E as comunidades humanas são barulhentas. Elas atrapalham as atividades dos deuses, porque eles ficam fazendo barulho, faz barulho à noite, faz barulho de dia, enche o saco, o bebê chora, trepa, atrapalha, entra em guerra, é uma merda. Né? E aí os deuses viram e falam, então, tá foda, foi um erro, erramos, foi mal, erramos. Qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Aí eles fazem uma assembleia para decidir o que diabos que eles vão fazer com essa criação deles. Né? E aí, basicamente, eles chegam à maravilhosa conclusão que vamos matar todo mundo. Vamos matar todo mundo, vamos mandar um dilúvio gigante, matar todo mundo, vai ser show, vai ficar tudo quietinho, e é isso. Aí o que acontece? Eu diria que a lógica não tá errada. Mas... Não, eu não estou questionando a lógica, eu estou narrando a história. Né? Aí o que acontece? Sempre tem um deus que é o deus dos frascos e dos comprimidos. Sempre tem um deus que fala assim, não, os caras são legais, os caras são gente boa, tal. Então a galera já vira para esse deus, pro Ia, e fala o seguinte, olha, a gente sabe que você vai foder o rolê. A gente te conhece melhor do que isso. Então você está terminantemente proibido de avisar os humanos. O que acontece? Acontece que o Ia, deus das águas, sempre estava passando, sempre trocava ideia com um cara que morava perto da água, que é esse cara que vai virar o super sábio, o Atrahasis. Tá? E aí ele trocava ideia com esse cara e tal, e pedia umas coisas para ele fazia e tal. E aí um belo dia ele vai visitar, e aí sente a presença de Ia na casa e tal. E aí o Atrahasis já vira, Ia, você veio me visitar, você veio falar comigo e tal. Ele assim, não estou falando com nenhum humano. Vim aqui conversar com essa porta. Porta! Tô falando contigo não, ó. Fica Tô falando aí. contigo não, tô aqui para falar com a porta. Porta! Preste atenção, porta. Porta, os deuses vão matar os humanos, porta. Porta, é necessário que você proteja os humanos, porta. Porta, construa um barco. E aí tem toda a história que vocês já sabem. Né? Então, assim, qual foi a forma que ele fez para driblar o rolê? Foi trocar ideia com a parede, com a porta. Né? A porta em si é algo muito importante para os sumérios, depois para os acadianos, tanto que tem muita briga, tem muita guerra para roubar a porta de um templo, de um do outro. A porta era o lugar de comunicação. Tá? Eles entendiam a porta como um lugar de comunicação. Então, dentro do templo, as portas tinham portas que eram públicas e tinham portas que eram privadas. Nessas portas privadas, que muitas vezes se tinham os rituais de comunicação com os deuses. Enfim, ele conversa com a Foi porta. daí que veio Monstros S.A., entendi. Sim, é basicamente isso. Ele conversa com a porta, né? Enquanto isso, tá lá o Atrahasis anotando o que foi que a porta tem que fazer. Porta, não sei o que, não sei o que. Não, calma aí, a porta não anotou, não. Porta, faz não sei o que. E aí, ele vai e constrói, né, o seu lindo barquinho e vem o famosíssimo Abubu. Tá? Olha, Dilúvio é algo tão importante para os sumérios e para os povos do Unicode, né, os povos da Mesopotâmia, que ele ainda é uma das manifestações da banana espraha. Né? O que é a teoria da banana espraha? Vamos colocar mais uma coisa. Banana espraha é basicamente assim, é igual banana. O que é banana? É uma repetição. Então, assim, você tem banana.
Todas essas palavras que são feitas em repetição, elas provavelmente vêm de uma língua proto-sumeriana, ou seja, elas carregam mitos, carregam uma cultura oral que é muito mais antiga do que a própria cultura sumeriana escrita, tá? Então, por exemplo, Inanna é uma deusa muito importante. Ela vem desse Banana Sprat. Abubu vem do Banana Sprat. O Guardião da Floresta de Cedo, Humbaba, Banana Sprat. Todos esses deuses que têm essa repetição, eles denotam que eles vêm de muito antes do que isso, né? É a mesma coisa quando a gente vai pensar... Pazuzu. É a mesma coisa quando a gente vai pensar em linguística do indo-europeu, quando a gente pensa nas raízes proto-indo-europeias que vão perpassar diversas línguas. Enfim, o Abubu é esse fenômeno que é muito importante, e a gente tem que entender que ele é um fenômeno muito importante, porque aquilo são culturas que vão se fundar com base em engenharia hidráulica. O grande pulo do gato ali é rerotear rios e aprender a viver em planícies de aluvião. Então, assim, por que aquelas culturas ali deram certo? Porque elas aprenderam a usar as águas que descem e que voltam, e os caminhos que essas águas fazem, e rerotear essas águas para conseguir ter uma perenidade tal de alimentação que vai permitir a eles manter-se enquanto a cultura, manter-se no mínimo no seminomadismo e posteriormente abandonar o nomadismo de vez, né? Então, assim, a gente tem que entender a importância desse fenômeno para eles. E aí vem um outro detalhe. Para nós, dilúvio, a chuva. Quando a gente pensa no dilúvio, ou pelo menos quando o ocidental pensa no dilúvio, ele pensa, vem aquela chuvona, tal, choveu. Parou de chover, acabou o dilúvio. Para eles, não. O dilúvio só acaba quando a água volta. O dilúvio é todo o período. A chuva é só uma parte dos fenômenos do dilúvio. O dilúvio, na verdade, é o quê? É a água do rio sair do rio, subir, tomar tudo, voltou, acabou o dilúvio, né? Então, o grande épico diluviano, né, da Suméria e posteriormente, né, da Acádia e de tudo que vai ter depois, não é o Gilgamesh, é o Atrahasis. Tanto que o Atrahasis é mais antigo que o Gilgamesh, né? Quando a gente vai pensar no Gilgamesh, né? Porque quando a gente pensa no Gilgamesh, a gente normalmente, sem saber, está pensando na versão padronizada do século XII a.C., mas a primeira grande versão dele que é padronizada é no 18 a.C., mas o ciclo sumeriano de Bilgames, né, que a gente não tem essa aspiração em sumério, né? O sumério ele não fala Gilgamesh, ele fala Bilgames, né? Esse vem tudo do semítico oriental. Isso vai passar, então, que é terrível, né? Tupá está super acostumada, né? Tem que falar isso. O Shin, o Sim, o Shin, é um falar ofídico, né? Ou você fala igual a serpente, ou você fala escarrando, né? Então, isso não tem no sumério. O sumério, inclusive, tem muito menos fonemas do que o acadiano. Por ser uma língua mais simples, inclusive, é por isso que quando a gente vai estudar acadiano, você tem que estudar sumério, porque eles portam boa parte do sumério para dentro do acadiano. Por quê? O que a gente chama de acadiano, tem vários tipos de acadiano diferentes, mas o que eu estudo principalmente, né, que é o proto-babilônico, o paleo-babilônico, ele é do século XVIII ao século XVI a.C., mais ou menos. O século XV começa já a ter umas boas mudanças. Qual que é o rolê ali? Quando você sai do sumério, porque essas culturas, quando elas entram em contato com o povo sumeriano, elas não tinham escrita. Então elas literalmente roubam a escrita do povo sumeriano, porque eles ganham a guerra e roubam a escrita. Só que aí eles têm que adaptar essa escrita. E a escrita sumeriana era uma escrita que ela era principalmente pictográfica, né? Ela era muito mais simbólica. E a escrita do paleobabilônico, ela vai ser uma escrita que vai ter os ideogramas, os pictogramas, mas também vai ter um silabário ali dentro, né? E aí fica melhor ainda, porque tem o silabário que se repete na homofonia, que você tem sons que se repetem escritos de forma diferente, e você tem coisas que se escrevem de forma igual e significam coisas diferentes de acordo com o negócio, que é para facilitar a escrita. Pensa que essa merda dessa língua foi língua franca por 1500 anos, né? Então, assim,
Pra vocês terem ideia, os escribas egípcios eram treinados primeiros em acádio para depois aprender o egípcio, da importância da língua franca. E essa coisa da língua, só um adendo muito rápido, dependendo da região, saber ler e escrever é o que diferencia a elite dos outros e é o que caracteriza aquela pessoa como um ser humano, praticamente. Tipo, o ser humano sabe ler. Porque a elite que era, né, assim, que era considerado gente, o resto era resto. Sim, não, e se você for pensar, né, o que é o mashmashu, né? O mashmashu que a gente tem essa dificuldade de traduzir pela polissemia. Você pode traduzir ele por médico, você pode traduzir ele por sábio, você pode traduzir ele por mago, você pode traduzir ele por matemático. O que é o mashmashu? É o cara que sabe ler e escrever. Porque sabendo ler e escrever, ele vai saber tudo, ele vai ter todo acesso àquele lexo cultural, que é um apanágio das elites. Voltando lá no Atrahasis, então, este é o grande épico. Tanto é o grande épico que a figura do super sábio, Utnapishtim, né, Ruku é o muito longe. Né, Ruku é o que mora longe para um caralho. Ele só vai aparecer no ciclo do Bilgames quando o ciclo de Bilgames é reunido numa coisa só. Né, no período sumeriano de Bilgames, antes de ele se tornar o Gilgamesh dos Acádios, você tem várias histórias separadas do Bilgames. Bilgames é um personagem muito importante, inclusive assim, o nome dele consta de várias listas de reis, né, listas de reis que a gente sabe que a partir de Shuruppak são listas reais. É tipo o Lobo Mal, tá nos Três Porquinhos, tá na Chapeuzinho Vermelho. Sim, tá em várias coisas. Alguém chegou e falou, a epopeia do Lobo Mal. E juntou exatamente, no universo Marvel da Suméria, né, o Bilgames participava de várias coisas diferentes. Só que o Bilgames, ao que tudo indica, não foi um rei de fato, mas os filhos dele foram reis que de fato existiram, a gente tem prova material. Eles eram filhos dele? Obviamente não, eles usaram o nome de Bilgames depois, mas ele é colocado na lista de reis. E nesse período da Suméria, ele ainda era várias histórias, não tinha uma coisa só. Vai ser no período da Acádia que nós vamos juntar, né? E aí sim, nós vamos ter o Sinlek Unini. Sinlek Unini é o cara que junta no século XII, fazendo a versão coligida de todas essas histórias, mas antes disso, no século XVIII, a gente já vai ter uma primeira versão unificada desse épico, que infelizmente a gente perdeu o Colofão. Então a gente não sabe quem que é o gênio que organizou isso no século XVIII, né? Que aí do século XII é o Chanakba Imuru, ele o abismo viu, né? Que vai ser o que a gente chama hoje, né, de um mito de Gilgamesh, o que as pessoas chamam de epopeia de Gilgamesh. Eu como estudioso da região, eu tenho me dói o coração chamar de epopeia, né? Porque assim, epopeia para mim é um gênero que caracteriza muito a Hélade. Eu posso falar de epopeia a partir de Hesíodo, é difícil eu falar de epopeia ali, né? Talvez na hora que a gente traduzir o linear B direito, a gente consiga falar de epopeias micênicas no século III, ainda não conseguimos, né? Não duvido que faremos. Imagina que um historiador do futuro, tá, falasse assim, os filmes de Shakespeare, entendeu? Entendi, sim, claro. Tá, em vez de falar das peças de Shakespeare, ele falasse a filmografia de Shakespeare. Eu pensei que a comparação ia ser tipo se chamasse mangá de HQ e de quadrinho, entendeu? Também sim, porque você está mantendo o mesmo método, você está mantendo o mesmo material. Entendi. Mas eu quero mostrar que o salto é tão distante, muito grande. O salto é tão grande que eu, particularmente, não acho que chamar de epopeia faça jus ao que é. Faça jus ao que é. Mas isso também vem de um ocidentalismo bizarro que você tem com qualquer cultura, né, dos Montes Urais para lá, né? Porque, por exemplo, toda, entre aspas, filosofia que vai ser produzida pelos sumérios, pelos acadianos e por todos os povos ali daquela região, ninguém chama de filosofia. O pessoal chama de literatura sapiencial. Literatura sapiencial é igual a gente falar, tipo assim, porra, e essas pirâmides malucas da América do Sul? Obviamente quem construiu foi alienígenas, porque gente marrom é incapaz de construir qualquer coisa, sabe? Então, assim, é muito nesta toada que às vezes a gente coloca um crivo muito diferenciado das coisas. É óbvio que quando eu vou chegar
né, no século VI, no século V a.C., eu vou ter uma evolução disso que permite que aí sim, eu falo, tudo bem, é uma coisa muito diferente daquilo que estava sendo feito no século XIV, no século XV a.C. Agora, quando eu pego as coisas mais antigas, quando eu pego os pré-socráticos, quando eu pego o Hesíodo e tudo mais, não é tão diferente assim não, e inclusive bebe absurdamente dessa fonte. Quanto mais se estuda comparativamente a história desses povos, mais se vê que os trânsitos existiu e mais se vê de onde que aquelas coisas vieram, né? Então, quando a gente chega lá no Noé, que é o Nair, a gente vê que o Noé é uma adaptação dessa história. Por que o Noé é uma, entre aspas, adaptação? Não é que ele é uma adaptação, é que essas histórias vão circular principalmente oralmente. A gente tem que entender que, por mais que você tivesse uma cultura letrada ali, aquele letramento, ele é um letramento de 1% da população, 2% da população. Tá? Como que essas histórias passavam? Essas histórias passavam oralmente, e essas histórias eram escritas para poder serem repetidas oralmente. Então você tinha vários momentos ao longo do ano onde essas histórias eram lidas ritualmente, lidas com música, cantada, era uma cerimônia, aquilo era lido, e mais do que isso, uma vez que você ouvia aquilo milhões de vezes, nos entroncamentos das caravanas, nos momentos de expansão militar, nos momentos de comércio, as pessoas sentavam, conversavam e trocavam ideias sobre aquilo. Tá? Aquilo vira um mote tão comum que boa parte das histórias da região como um todo, né, eles funcionam mais ou menos para quem joga RPG como se fosse mito de gnomo. O cara chega e fala martelo e não tem que falar mais nada porque todo mundo sabe as 3.000 páginas que envolvem a história do martelo. Então muitas vezes, como a gente perdeu parte desses textos, né, e o Atrahasis é muito irônico, porque o Atrahasis é mais completo do que a epopeia de Gilgamesh. Tá? O Gilgamesh é menos completo, a gente tem menos do Gilgamesh hoje, que é muito mais famoso, do que a gente tem do Atrahasis. O Atrahasis, inclusive, é uma das que a gente mais tem. A gente tem quase 75% da história. Tá? Isso é coisa pra caralho. Porque qual que é o problema? O problema é que a gente não tem o material? Não. O problema é que a gente tem muito pouca gente para traduzir muita coisa. Né? Existem milhares e milhares e milhares de caixa com fragmento, com tábua, com caralho A4 que estão paradas, né? Principalmente roubadas pela Europa, né? Jogadas nos cantos dos museus, e que não tem gente para traduzir. Precisa de uns 10 João? Resolvia? Uns 10 João? Não. Cara, não, nem de perto. Não. Nós estamos falando assim, cara, literalmente chega a perto de 1 milhão de fragmentos. Caralho. É. Mas como assim a Sabe? sociedade de 500 bilhões de anos tinha tanta gente pra escrever assim? Que isso? Mas Fragmento. o problema... Fragmento. Lembra o que é Vamos lembrar. fragmento? Que eu ia Né? falar. Então, assim, você tem a tábua, você tem a estela, aí você tem um verso, um anverso, você tem um anverso e um obverso dela. Aí o que acontece? Ficou embaixo da terra um tempasso. Aí quebrou. Então, aí, negócio que era negócio, tem 17 fragmentos ali. Perfeito. Pensa assim, só para dar uma base para os ouvintes, os manuscritos do Mar Morto têm cerca de 15 mil fragmentos. Cruz, cara. Que unidos dão cerca de 900 textos. Que era só uns 15 jarros. Então vocês estão me dizendo que esses fragmentos é como se pegasse um livro, picotasse ele, Isso. depois sacudisse numa caixa, depois você tem que traduzir e montar o livro de volta. Exatamente. Isso, só que você não sabe o que está escrito e A língua metade se do perdeu há livro... muito tempo, tem 3 pessoas que conhecem. Metade do livro foi comido e você tem metade do parágrafo, só que nem a metade, tipo, uma frase inteira. É só... E você tem várias Porque palavras. quebra-cabeça é mais fácil do que isso, né? Não, cara, e assim, você tem que pensar o seguinte, né? Essas línguas vão ser línguas que vão voltar a ser faladas, voltar a ser traduzidas, principalmente a partir da virada do 18 para o 19, tá? De lá para cá as coisas vêm melhorando, as coisas vão aumentando, as pessoas vão estudando mais. Só que ainda assim, cara, esses textos, por exemplo, assim, a melhor versão atual que a gente tem do Atrahasis, a edição crítica dela é da década de 70, 1970, do Lambert. Tá? Fez em 1972. De 72 para cá, o CAD, o Chicago Assyrian Dictionary, que é o dicionário de assiriologia como um todo da Universidade de Chicago, que é o maior compêndio que a gente tem de estudiosos de linguística da área trabalhando com isso, ele ganhou 16 volumes. Tá? Então, se a gente fosse pegar esse texto para retraduzir a partir de tudo que a gente tem,
ia mudar várias coisas. E a gente não tem nem gente para fazer isso. Perfeito. Só para dar um exemplo para o pessoal de como que nos manuscritos do Mar Morto as coisas ficam, porque assim, a gente tem os textos que vão falar de Noé e etc., que são mais antigos, e nos manuscritos do Mar Morto a gente tem como se fosse fanfic. Fanfic é uma boa forma, assim. Então você tem o texto original e a galera fazer as fanfic aumentando aquele universo. Mas aí eu vou puxar um ponto aí. Quem tá falando aí que o que é fanfic? E se outro for fanfic que tu não tá sabendo? Os dois pode ser fanfic, pode ser tudo fanfic. Como que você chamaria um texto que expande o universo? Porra, Legends. É como a Disney tá chamando de Star Wars. Tá bom, então a gente tá falando de Legends. Então, assim, e daí você tem, por exemplo, aqui no 4Q 370, que é o jeito que a gente chama carinhosamente os manuscritos, né? 4Q 360? 370. No caso, 4 é porque ele foi encontrado na quarta caverna, que é de Qumran. 370 é porque ele é o número 370 dos manuscritos da caverna. Ele também é conhecido como 4Q, exortação baseada no dilúvio, que é um nome um pouquinho maior. Isso lembra muito como são nomeadas estrelas, René. Assim, faz um código... Entendi, tô entendendo. Aí eu vou ler muito rapidinho aqui para vocês. Então, esse texto seria um universo expandido baseado na história do dilúvio, certo? E daí ele começa assim. E ele os destruiu no dilúvio. Lacuna. Tudo, lacuna. Terra seca era, lacuna. Então o homem, lacuna. Passarinho. Todos os seres com asa, lacuna. E então os, lacuna, não escaparam. Lacuna. E Deus, lacuna, fez um arco-íris, lacuna. Relembre-se do seu acordo com Deus, lacuna. Na eternidade, ele terá compaixão, lacuna. A força de Yahvé. Lembre-se das maravilhas, lacuna. Porque o medo dele, e ele deixará a sua lacuna se regozijar. Não se oponha às palavras, lacuna. É isso, gente. Quando a gente fala que o negócio está quebrado, é porque ele está muito quebrado. Claro que em várias dessas lacunas, a gente consegue, a partir de análise comparada, você vai pegar todos os outros textos dessa época, você vai ver, essa palavra aqui normalmente é seguida de tal palavra, o espaço dessa lacuna, esse buraco que está faltando, cabe em X letras, então a probabilidade que aqui esteja escrita a palavra A, B ou C é maior. Parte do meu trabalho é fazer isso aí. Mas... Isso aí tá parecendo eu lendo o texto em inglês, entendeu? Eu entendo uma palavra, não entendo duas, aí eu entendo a duas seguintes, eu falo, dessa aqui só pode significar isso. Dark Souls. Dark Souls é assim, a lore do Dark Souls é exatamente assim, inclusive. Tá vendo? Olha de onde vem tudo. Mas pior que é sério, o cara, o Miyazaki se inspirou, porque quando ele era jovem, ele não entendia bem inglês, aí ele lia, e as partes que ele não entendia, ele inventava. Então é por isso que ele faz a lore tão fragmentada. Enfim, curiosidade. É tipo textos antigos. E isso acontece também com... Não é só com os manuscritos, né? Como o João estava falando. Muitos desses textos, eles acabam... por causa do tempo, eles foram se quebrando e não necessariamente a gente tem eles completos. Às vezes, especialmente quando os textos são mais importantes e mais famosos, a gente tem a sorte de encontrar várias cópias do mesmo texto. Daí a gente consegue mais ou menos preencher as lacunas. Mas é perigoso você só pegar um texto e sobrepor ao outro e falar, então é isso que diz nessa lacuna, porque você não sabe se nessa cópia aqui eles copiaram igual, não dá pra, né? Uhum. Eu peguei aqui o Lambert, que é o clássico, só para vocês terem uma leve noção. Essas duas tabelas aqui são as tabelas de quais são as fontes usadas para recompor o texto.
você tem 36, entre aspas, manuscritos diferentes, obviamente não são manuscritos, que vão desde os antigos babilônicos, dos babilônicos, ou seja, século XVIII a.C., até os neo-tardo-babilônicos, século IX a.C., porque como era um texto clássico, você tem milhões de recensões diferentes desse texto. Ou seja, ele conseguiu coligir algo próximo de 75% do texto, a partir de textos com 1 milênio de distância entre si, tá? E faltando milhões de pedaços. Então, assim, Tábua 1. Então, Anu subiu para o céu e Enki desceu para o Apsu. Lacuna de 38 linhas e montanhas. Lacuna de 42 linhas, o grande pântano. Nasce Dark Souls. Isso, historiadores, e a gente fica muito triste quando a gente encontra isso, que a gente fica muito curioso. Sim. Mas ao mesmo tempo, né, gente, faz parte aí, a gente consegue. Aqui, ó, fotos das tábuas, pra vocês verem o que sobrou de cada tábua. Calma aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um pedaço da tábua 1, isso é o que sobrou da tábua 2. E aí vai indo. Caraca, mané. O que sobrou da tábua 3. Olha lá, mó bonitinho, tá inteiro esses negócios aí. Ah, não, tá relativamente inteiro. E são vários pedaços, assim, e é o pedaço recortado na diagonal. Uhum. Que daí você tem, tipo, meia palavra de uma linha. Exatamente. Por quê? Porque na hora que o cara tava em Telamarna, com a picareta na mão, não é o arqueólogo, gente. Sabe, assim, não é aquela visão do Stargate ou dos filmes... O pincelzinho na terra. Do Indiana Jones, sabe? Tava em 1800 o cara com um pincelzinho, assim. Não, eram os malucos com as picaretas, descendo o sarrafo na porra. Aí, de repente, fez um barulhão. Ó, achamos umas paradas aqui. Toma. Tudo quebrado. Sacou? E assim, gente, e você não acha esse tipo de coisa, assim, você tava andando e tropeçou, olhou pro chão e tava o Atrahasis, né? Como é que normalmente se localizava isso? E a briga entre francês e inglês é super irônica, tá? Eles vão acabar descobrindo que o pessoal local vira e mexe vendia essas paradas antigas. Depois, né, que teve todo o rolê de Roseta, esse bagulho parou só valer uma grana e as pessoal de diplomacia passou a se interessar com isso. Depois de conversar um pouco com a galera local, eles falaram assim, não, como é que vocês arrumam essas paradas aí? Não, tá vendo aquelas montanhazinhas ali, aqueles morrinhos ali? Aqueles morros não são natural. Tem vários morros desses aqui que não são natural. Onde tem esses morrinhos aqui que não são normalmente do relevo, embaixo tem alguma coisa muito antiga. Então o que a gente faz? A gente cavou com uns buracos e faz. E aí os caras começaram a brigar pelos morros não naturais. Isso aí tá parecendo aquela história que nem aconteceu no Brasil com o sambaquis. Sim. Né, quando trabalhava na arqueologia, aconteceu exatamente isso. Como que o pessoal descobriu que em Duque de Caxias tinha um sambaquis gigantesco? O arqueólogo, o pessoal foi fazer na escola pública, foi fazer uma apresentação de arqueologia e mostraram essas conchas de sambaquis na escola aqui em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Aí a criança olhou e falou assim, no meu quintal tem um monte disso. Aí o cara olhou. Como assim? Assim? É, igualzinho. Ele, tá bom. Onde você mora? Eu moro aqui no bairro vizinho, que não sei o que. O cara foi lá e descobriu. E foi assim que o Joãozinho perdeu a casa, que toda a família dele hoje mora na rua. Não, é aí que tá. O pessoal foi lá, ensinou o pessoal e acabou empregando o pai desempregado. Foi até a história legalzinha. Olha aí. O cara trabalhou mais uns 2 anos e pouco no Sambaqui, né? Aí fez curso de arqueologia, o pai, até onde eu soube, ele continuou trabalhando com rolê de escavação arqueológica. Mas, o cara descobriu que a casa dele, ele morava mais umas 6 casas em cima de um morro. O morro era o Sambaqui. Era exatamente isso, é um morro. Cara, esses morrinhos pequenos e não naturais, eles normalmente são alguma coisa. E assim, desculpa. Eu só ia comentar assim que, em geral, a gente sabe pouco disso no Brasil, porque se falta recurso para pesquisa na Europa, vamos nem falar o que falta de recurso para pesquisa por aqui, para a galera pesquisar Sambaqui e muito mais, né? Olha, eu sei que tem uma coisa que o jovem ama hoje em dia, que é bioarqueologia das múmias Tinchorro. Então eu vou permitir. Tá na boca da galera. Tá na boca da galera. Do povo. Eu sei que os jovens amam, tá? Então eu vou me permitir fazer uma breve digressão sobre a história da bioarqueologia das múmias Tinchorro. Para quem não sabe, né, as múmias Tinchorro são as múmias mais antigas que a gente tem hoje, né, datadas na humanidade. Você não está considerando a múmia lá dos Estados Unidos?
Não, não tô. Tem o... Não tô. Eu não tô considerando ela... Desculpa, deixa eu refazer a minha frase. Os Chinchoros são o povo que mantém uma cultura e uma tradição de mumificação perene mais antigo que a gente tem. Muito obrigada. Desculpa. Tá tudo bem. Né? E eles ficam ali, né? Ali entre o Chile e o Peru. Tá? O que acontece? Como que eles descobriram a maior caverna de mumificação Chinchoro? Refazendo o esgoto da cidade. Foram refazer o esgoto da cidade, abriram o esgoto, e na hora que eles abriram o esgoto, acharam um cadáver. E aí o maluco meteu a pá e tirou uns ossos lá dentro e falou assim, assassinato ritual. Estão assassinando a galera aqui da cidade, teve um assassinato no esgoto. Ivan Mizanzuki, vem cá! Chama o Ivan Mizanzuki, assassinato ritual. Sacou? E aí chamaram os caras falaram assim, não, bicho, esse bagulho aí não é novo, não. Isso aí tem muito tempo. Não acho que foi por agora, não. E aí depois os arqueólogos foram e viram. E aí fudeu o esgoto todo da cidade e virou o grande pico das múmias Chinchoro. É, porque os arqueólogos são os inimigos da construção pública. Entendeu? Exatamente. É para isso que os arqueólogos existem. E daí, diga. Não, só ia falar que existe uma conspiração em que os arqueólogos eles querem destruir, versus engenheiros ali. Eu só queria falar isso. Muito inteligente da minha parte. Eu ia puxar, já que a gente está falando sobre arqueólogos, investigações e tal. É uma parada que os arqueólogos se debruçaram, foi para tentar entender. E aí, rolou um dilúvio na antiguidade ou não rolou um dilúvio na antiguidade? Perfeito. Muito obrigado, Papo, por ter salvado esse podcast. E aí, a gente vai ter toda essa discussão. Porque, naturalmente, existe um fetiche muito grande no Ocidente, tentando comprovar que as coisas que aconteceram, que estavam na Bíblia, aconteceram de verdade. E aí a gente descobre que não faz muito sentido um dilúvio mundial, porque não brota água do nada, a água é a mesma. As placas tectônicas não aguentariam um dilúvio mundial. A Terra seria completamente outra. Se a física não permite, Arnaldo. A física, mas Deus... Porque é dito na Bíblia que Deus abre as comportas do céu. Mas esse que é o problema, Andrei. Você está supondo que para ter um dilúvio mundial, teve adição de água. Eu acho que é bem óbvio essa... Não é óbvio. Não é. A minha teoria diz que não é necessário. Tá bom. Tem coisa aí. No final você pergunta. No final, eu já estou imaginando, se toda a água da Terra Oca, da parte interna do planeta, subir... Enfim. Eu não iria tão longe. A minha teoria é muito mais simples, eu acho. Mas aí, me reiterando aqui e corrigindo o João, que o João falou uma besteira aqui. Eu vou corrigi-lo nesse exato momento. Porque, sim, senhora, em Sodoma, chegou 2 anjos viajantes para avisar do dilúvio. E apareceu 2 sodomitas para pegar os anjos. É aí a história de pegar o anjo. Estava tão fora de controle que queriam pegar o anjo. É um dos motivos do porquê Deus já estava mandando. Ele já tinha tomado a decisão, por isso mandou os anjos para avisar. E só demonstrava que Deus talvez estivesse certo. Porque estava realmente fora de controle a situação de Sodoma e do planeta Terra, pelo visto, né? Os anjos chegaram e falaram assim, gente, eu trouxe uma notícia muito importante. Primeiro você tira a roupa, entra. Vamos fazer uma massagem, depois a gente conversa. Mas era sobre isso que eu queria falar quando... Tá vendo? Se fosse o Peixe Vanderlei, não tinha tido esse problema. Exatamente. O João perdeu o Peixe Vanderlei. O Peixe Vanderlei, que é o Vishnu, é o avatar de Vishnu avisando o pessoal. Era o do Mano, né? O Mano, tava no Mano. Ele tava com os manos dele na quebrada dele. E daí chegou o Peixe Vanderlei pra contar da ideia errada, exatamente. Perfeitamente. Mas voltando aqui antes da gente... Que ele escutou na quebrada de Poseidon. Foi. Perfeito. Isso com toda certeza deve fazer algum sentido para alguém que vai escutar o podcast. Voltando aqui, a gente tem essa ideia de dilúvio bíblico que tem muito a ver com diversas dessas culturas que a gente acabou de falar até aqui. Então você vai ter o velho sábio que é escolhido, né, para, enfim, por ser alguém que não é ímpio, não é impuro, não é alguém do mal, né, para dar um reboot na humanidade. Você tem a questão do barco. Algumas culturas você vai ter a questão da ave, que vai ser o que vai avisar que o dilúvio está passando, né? Então, você tem essa grande lacuna, essa grande dúvida, né? Afinal de contas, né? Que a gente tinha falado aqui, João, no início, de, poxa, era muito moda alguns séculos atrás
essa questão de religião comparada. A galera gostava de unir as coisas pelas suas semelhanças e ignorava as diferenças, né? E falava, não, porque só existe uma história, só que tá todo mundo contando a mesma história, né? E a ideia é que, durante muito tempo, isso realmente motivou muitos pesquisadores, principalmente alguns que não eram tão bons assim, mas que eram pagos por instituições religiosas para provar o seu ponto, e encontraram muito pouca coisa, mas o que encontraram deu aí uns documentários muito doidos, e, enfim, algumas pessoas se deram por satisfeitas. Mas a ideia é que, mundialmente falando, um dilúvio não existiu para todo mundo ao mesmo tempo. Ou várias dessas culturas experienciaram um problema com a água e com as chuvas, né, e por isso a sua semelhança, mas com tantos elementos próximos, eu diria que isso, na verdade, é uma história até mais antiga, que foi se contando e se adaptando. Essa lógica tem algum sentido, João? O que você acha? Para mim tem um sentido total, né? Quase como se as culturas humanas procurassem lugares que são de fácil habitação e de fácil agricultura, né? Olha que loucura. Né? Quase como se lugares com água fossem lugares que a galera preferisse morar. É tipo isso, é quase como se vales de rio fossem os berços das diferentes civilizações em todos os lugares do planeta. Faz sentido, né? Assim, vem funcionando pra galera esse negócio. E é muito comum, né? Só explodindo o que você tá falando, as cheias, é um problema quando você quer plantar, você descobre que água e terra é algo que funciona, só que você não controla a água, né? E aí isso vira um grande problema, né? E você pode matar de fome toda a sua cidade se der merda essa parte, né? Não, e mais ainda se for pensar que boa parte dessas culturas, quando elas vão começar, elas vão para lugares de inundação, vão para planícies inundáveis. Né? Por quê? Porque essas culturas se desenvolvem muito melhor em planícies inundáveis para a sobrevivência, né, das pessoas. A gente precisa de ter uma produção por cabeça maior do que 1 para 1, para que se tenha uma divisão social do trabalho mínima. Né? Se todo mundo tem que bater enxada para comer no final do dia, ninguém vai ser padre, né? Ninguém vai ser filósofo. Então, assim, você precisa que tenha uma reprodução material que permita essa especialização dentro das culturas para que elas possam, de fato, se desenvolver. Se a gente for pegar a bacia do Rio Amarela, a bacia do Rio Teidong, o Amazonas e o Nilo, a gente vai ver algumas coisas ali que vão estar em comum nisso, né? Então, assim, do mesmo jeito que na Ásia eu vou ter monção, eu vou ter pororoca. Então, assim, você tem vários desses momentos, né, onde as águas vão se portar de uma forma diferente daquilo que nós gostaríamos para uma agricultura muito calma e muito tranquila. Né? Isso leva, obviamente, né, tanto a criação dos mitos e das teurgias a respeito disso, como também nessas histórias. Para além disso, a gente tem que entender que boa parte desses povos vão ter suas cosmogonias, vão ter as suas criações extremamente ligadas à água. Né? Na Suméria não é diferente. A cosmogonia sumeriana inteira, ela é exatamente a fecundação das águas. As águas primordiais são fecundadas e a partir daí vão nascer os deuses primordiais e sob o cadáver dos deuses primordiais viverão esses deuses dessa segunda geração. Então, quando a gente vai pensar lá na Grécia, na titanomaquia, por exemplo, é muito próximo com o que a gente vai ter, né, da formação do céu e da terra, da cosmogonia na Suméria. Né? E se a gente for ir para o Japão e pensar na mitologia antiga do Japão, não é tão diferente assim. Então você tem algumas coisas que mantêm isso, né? Como, por exemplo, os deuses quitônicos. A quantidade de lugar que você vai ter deus quitônico, porque normalmente o que acontece? As pessoas veem que está nascendo trem do chão, que o trem do chão dá para comer, e que o trem do chão ajuda a gente a ficar mais tranquilo na vida e não ter que perambular tanto. Né? Qual que é a ideia? Ou quem está ajudando vem de baixo do chão, ou quem está ajudando vem de cima do chão. Ou o cara olha para a chuva caiu e aí nasceu a plantinha e ele fala, beleza, os deuses moram lá em cima. Ou ele fala assim, do chão brotou alguma coisa, os deuses moram cá embaixo. Né? Basicamente você vai ter essas duas grandes coisas. Então, assim, faz todo o sentido. Né? E aí, vai lá. Não, vai lá. É que eu ia comentar que, assim, nesses casos, como a gente tem as populações humanas preferindo essas áreas de inundação, porque
áreas de inundação são muito férteis. A gente já não sabe disso porque, por motivos de a gente não estar no campo cultivando plantas, né? Mas áreas que inundam num certo período, depois, quando a água vai embora, aquela área fica muito fértil. A enchente e o dilúvio, que inclusive em alguns textos da antiguidade, quando se fala em dilúvio, a palavra que a gente traduz para dilúvio é o que a gente chamaria de enchente ou simplesmente da água subindo, né? Então, não necessariamente dilúvio é uma parada que destrói tudo. Na real, muitas vezes o dilúvio ele também tem essa função de trazer a vida. E é por isso que as histórias de dilúvio em diferentes culturas não necessariamente vão ser só histórias de destruição ou só histórias, enfim, porque o dilúvio ele traz esse ciclo de comida e não comida. E é exatamente isso, né? A gente tem o final. A gente tem que entender que a concepção temporal desses povos, em sua esmagadora maioria, é cíclica. Tá? O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, assim como o ano começa e termina, a gente tem que lembrar que são povos muito umbilicalmente ligados à própria natureza. Né? Essas pessoas dependem dos ritmos naturais, elas dependem da passagem costumaz das estações, elas dependem dessa repetição desses ciclos, então a concepção temporal delas também é cíclica. E eu acho que também parênteses assim, eu acho que também a religião e o mito ancoram muito desse conhecimento e levam para frente, né? A oralidade serve para isso também, né? Então assim, se o mundo todo ano acaba e começa de novo, porque as estações acabam e começam de novo, porque a vida brota do chão e morre, porque as pessoas morrem e nascem, também você tem essa ideia maior que resume esse microcosmos no macrocosmo. Né? Então, assim, quando você pensa que o dilúvio ele é um momento a um só tempo de morte e de nascença, de fim e de recomeço, né? O dilúvio ele destrói uma ordem para que ela possa renascer de uma outra forma, mas ela renasce. Né? Então, assim, mesmo quando você vai pensar no Atrahasis, o poema do super sábio, o que acontece ex post de dilúvio? Né? Termina-se essa primeira geração de humanos que não morriam, que tinham vidas longuíssimas e tal, e começa a, entre aspas, história humana. Né? O último homem que não morre é Atrahasis. Quem vai tentar buscar a não morte é Gilgamesh. Gilgamesh vai buscar com Atrahasis exatamente o quê? A não morte. Vai buscar não morrer mais. Por quê? Por causa do luto dele pela morte. Que morte? A morte de Enkidu. O que Enkidu deu para Gilgamesh? Em última instância, a vida. Porque Gilgamesh tinha uma vida desregrada, sem sentido, sem nada, sem ninguém que lhe desse uma paridade, até que ele encontra Enkidu. Né? E aí, quando a gente pensa no Enkidu, e o Enkidu é muito importante, muito interessante, por quê? Porque o Enkidu é um estrangeiro. Né, ele mostra como que a permeação cultural era importante para aquele povo. O Enkidu ele vem, né, da floresta de cedros, ou seja, ele não era daquela região. Ele é criado pelos deuses, ele cai do céu como um meteoro, ele habita junto com os animais, ele não é civilizado. O que civiliza Enkidu? Aí do céu como meteoro, você está dizendo que ele era um extraterrestre? Estou afirmando que ele era um extraterrestre. Assim, o Enkidu, ele é criado para lutar de frente com Gilgamesh, que estava criando caos, né? Exatamente. Vamos lá, vamos recapitular o Gilgamesh inteiro. Gilgamesh era o Heliogábalus da Babilônia. Gilgamesh era o Calígula muito louco. Gilgamesh passava seu dia deflorando homens, mulheres e qualquer coisa que se mexesse, criando caos, matando todo mundo. Todo buraco é cheiro, menino. Exatamente, né? Pro Gilgamesh da nuca para baixa canela, entendeu? Então, assim, Gilgamesh era foda, e Gilgamesh era imparável. E aí as pessoas começam a orar aos deuses para que alguém desse conta de Gilgamesh. E os deuses falam assim, não, iremos mandar um companheiro para Gilgamesh, alguém para que se iguale a Gilgamesh em força. E aí vem o Enkidu. O Enkidu vem do céu, cai no chão e começa a habitar com os animais. Tanto que o Enkidu, ele é a primeira vez que ele é visto bebendo água junto das gazelas. O que isso significa dizer? Significa dizer que os animais não reconheciam ele como um humano. Porque no lugar onde os animais estão bebendo água que os humanos chegavam, os humanos já, né, civilizados, entre aspas, eles fugiam porque eles eram caça.
O Enkidu não, o Enkidu vivia com eles no mesmo ritmo deles. Quando um pastor vê Enkidu, ele vai até a cidade e fala, bicho, tem um maluco gigante que vive igual um animal. Que porra é essa? O que a gente faz com ele? Aí o pessoal da cidade fala, precisamos de civilizá-lo. Como que você civiliza uma pessoa na Suméria e na Cádia? Essa é a melhor parte do poema em todo. Eles mandam, Ela então... bate nela? Não, Harintu Shamhat. Tá? Eles mandam Harintu Shamhat para encontrar com Gilgamesh. Harintu é o nome de uma sacerdotisa, que era uma prostituta ritual, e Shamhat é o nome de uma outra sacerdotisa, que também era uma prostituta ritual. Então, quando eu falo Harintu Shamhat, eu estou falando que eu estou mandando a civilização em sua vertente erofânica, em sua vertente sacerdotal, para civilizá-lo através do sexo. Era a minha segunda opção. Tá. Então ela seduz Enkidu e ela se deita com Enkidu por 7 dias e 7 noites. Disposição. Depois de 7 dias e 7 noites dentro, sem sair. Eita porra! Enkidu vira e fala assim, ok, sou um homem. Ela fala assim, ainda não. Você precisa de comer como um homem. Ela dá para ele cerveja e pão. Aí Enkidu tá civilizado. O homem civilizado é aquele que trepa, que bebe e que come. Tá? Essa é a civilização. Enkidu, uma vez civilizado, é levado até a cidade. Na cidade, sim, ele e Gilgamesh vão se ver, vão medir forças, e é igual menino de primeira série, sabe? Assim, tem 2 meninos muito fortes da primeira série. Eles chegam junto na escolinha. Um briga com o outro, aí fica com a cara fechada, depois dá um abraço e vira os melhores amigos para sempre. É isso que vai rolar com Enkidu e com Gilgamesh. E aí a gente tem que entender, né, que esta amizade, esta amititia deles é muito mais do que os nossos conceitos. É um bromance violentíssimo, assim, inclusive, assim, muito sensual. Por quê? Quando Enkidu morre... Não, e isso aqui é interessante a gente falar, porque quando Enkidu morre, Gilgamesh luteia Enkidu como esposas luteavam os seus maridos. O luto de Gilgamesh é um luto não só de quem perdeu um amigo, é um luto de quem perdeu um parceiro. Gilgamesh arranca seus cabelos com a mão, Gilgamesh não usa suas boas vestimentas, Gilgamesh passa a usar coisas rasgadas. Este luto é o luto típico da mulher que perdeu o seu marido. Este é um luto que não é um simples luto de amigos, é um luto de companheiros, é um luto de parceiros. E então o Gilgamesh pensa assim, eu preciso de reviver o Enkidu. Né? Inclusive por quê? Porque o Gilgamesh meio que mata o Enkidu com a sua híbris. Né? O Gilgamesh meio que vira pro Enkidu e fala assim, Enkidu, preciso que você faça um rolê para mim, só que você vai ter que ir no mundo dos mortos. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque senão não volta. Ele fala, não, beleza, pode deixar que eu vou tomar cuidado. E aí dá ruim. Né? E aí depois o Enkidu vai morrer. E ele e o Gilgamesh também, eles tinham enfrentado Humbaba. Né? Eles vão até a Floresta dos Cedros, eles enfrentam Humbaba. Quando eles enfrentam Humbaba, eles matam Humbaba. E eles não deviam ter matado Humbaba. Eles deviam ter enfrentado Humbaba e não matado Humbaba. Ali, na morte de Humbaba, já é o erro que vai ter que ser reparado. É um erro cósmico. Por quê? Porque Humbaba era uma figura importante cosmicamente, que os deuses não queriam que elas morressem, e morreu. Tá? Essa história do ciclo do Gilgamesh, ela vem lá do ciclo do Gilgamesh sumério. Tá? Só que as relações de Gilgamesh e de Enkidu, elas vão evoluindo ao longo do tempo. Né? O Enkidu do ciclo sumério não é um cara super forte que vai ser o parceiro do Gilgamesh, a contraparte do Gilgamesh. O Enkidu do ciclo sumeriano, ele é um vizir de corte. Ele é quase que o mordomo de alto luxo do Gilgamesh. Tá? Por quê? Porque era uma sociedade diferente. A sociedade sumeriana era uma sociedade de corte. Né? Era uma sociedade que, inclusive, não é à toa que apanhou para os acádios. Né? Porque ela estava muito focada em ter lindas cortes e estava muito pouco ocupada garantindo o exército que não ia apanhar dos outros caras. Prioridades, né? Prioridades. Mas, enfim, por que eu tô trazendo o Enkidu e tudo isso aqui? Mandaram um abraço para a França aí.
Falando em sociedade que não pensa em ter exército, só tem corte. Lembrando que a França ganhou a única batalha que ninguém achava que a França ia ganhar, né? Que é Poitiers. Né? Inclusive, assim, a batalha que meio que parou a expansão do islamismo para dentro da Europa. Só ganhou essa. Depois disso, qualquer 2 cabe um soldado tomar a França. É porque tem 2 batalhas de Poitiers. Ele tava falando da primeira. A segunda foi aquela da Inglaterra, dos arcos, né? Mas ele tá falando da primeira, gente. Então, assim, o que rola, cara? O Enkidu, ele é essa figura estrangeira na epopeia de Gilgamesh, que vem de outro reino, e aí a gente descobriu que o Enkidu era deste outro reino em 2006. Caramba, plot twist. Em 2000, assim, Gilgamesh é todo partido, né? Eu tava lendo aqui Pula 25 linhas. Pula 25 linhas tem coisa pra caralho nessa estela do Gilgamesh. Entendeu? Gilgamesh não tem capítulos inteiros. Você tem um capítulo. Você tem, assim, por exemplo, assim, a tábua 3 começava, tinha 2 linhas e final da tábua 3. Não temos. Até que acharam um pedaço da tábua que conta dessa corte estrangeira que eles vão visitar, e nessa corte estrangeira, o cara da corte vira e fala assim: Enkidu, por que você traiu o nosso país e foi embora? Por que você foi embora e tal? O Enkidu já conhecia o cara e já tinha tido relações com o cara antes. Ou seja, o Enkidu, nessa vida de steppe do Enkidu, que Enkidu está representando o povo da steppe. Né? A gente tem que pensar que tem um povo que abandonou o nomadismo e outro povo que não. O Enkidu está representando os povos das estepes. É o famoso aquela coisa do ter o bárbaro e o civilizado, né? E aí você tem esse conflito. É mais ou menos isso. João, tu falou, ele representava o povo das estepes. Eu tava achando que era o povo de reserva. Não, estepes das estepes mesmo, sim. assim. O famoso Estepe, povo das estepes, né, a galera assim, da reserva. Estepes de formação geográfica e não de reserva, né? E aí a gente tem essa relação do Enkidu, e é muito irônico quando a gente pensar, e o Andrei trouxe uma coisa que é muito interessante, né, que ele pegou a palavra bárbaro, né? Bárbaro é uma palavra grega, né? Bárbaros, barbaru, o que significa? Significa estrangeiro. Essa galera que fala e não fala grego. Exatamente. É a galera que fala e a gente não entende porra nenhuma, eles não falam grego, né? E no caso de Gilgamesh, por mais que exista essa interação, eles falam da corte como algo aberrante. A corte estrangeira, os animais fazem parte da corte. As aves fazem parte da corte, os macacos fazem parte da corte, as cores são muito fortes e aberrantes, ou seja, essa relação do outro como algo aberrante, como algo diferente, como algo extremamente alheio, ela já vem lá de trás, né? E é uma parte interessante também da epopeia, que eu fiz uma digressão gigantesca para falar do Enkidu. Enfim, voltando no cerne da questão aqui, o que é o rolê? O rolê é que o Gilgamesh só vai buscar a vida eterna, só vai buscar o super sábio, só vai buscar o Utnapishtim por causa da morte do Enkidu. E o que o Utnapishtim ensina para ele? Ensina para ele a perdoar e esquecer. Ensina para ele a continuar a viver. Ensina para ele que a busca que ele dá pela vida dele, só pela não vida, ou seja, pela vida eterna, só pode existir na não sociedade. O Utnapishtim se torna o Ruku, se torna o distante, exatamente porque uma vez que ele pertence a esse ciclo que já ficou para trás, a um ciclo não histórico, ele não pode mais viver dentro da sociedade. Então ele explica para o Gilgamesh que se o Gilgamesh optar, né, por ser um ser, entre aspas, imortal, ele vai ser cerceado de ter uma vida mortal. E aí o Gilgamesh, e a epopeia termina, né, o anel, a composição em anel, ela termina com ele voltando para a cidade, ou seja, ele optando por aquela vida, né? Lembrando que o Gilgamesh, no caso, né, pela genealogia dele, ele seria um semideus, né, porque ele seria filho, né, de uma deusa com um rei humano. Mas é isso, o dilúvio, ele inaugura também a história. E ao inaugurar a história, pensando a história grande, contínua, ele reinaugura a história na concepção cíclica todos os anos.
né? Em Sempre última vai ter um instância, dilúvio, sempre vai ter um sempre reset. vai ter um dilúvio, sempre vai ter um reset. Esse reset é o reset das temporadas, é o reset das estações. O reset ele não precisa ser em várias culturas, né? O reset ele não precisa ser a destruição de absolutamente tudo, como jamais se viu. Ele é um recomeço, né? Ele é o recomeço que vai te permitir replantar as coisas. Então, quando a gente pensa em todos esses arqueólogos, né? Porque a gente tem muitos arqueólogos e muito dinheiro que foi gasto para tentar se pensar qual que era, se é verdade que existia um dilúvio ou não, e etc. Você vai encontrar evidências de dilúvios em diferentes locais do mundo. Por conta dessa ideia de que dilúvio não necessariamente é uma subida de águas que alaga absolutamente tudo, destrói tudo. Ele pode ser, a palavra que é traduzida para dilúvio pode simplesmente significar essa inundação das áreas próximas de um rio. Então, nesse sentido, você vai encontrar evidências de dilúvios em muitas e muitas culturas. E 2, grandes enchentes que destruíram reinos e de cidades, etc. A gente vai encontrar evidência disso pelo mundo todo. Não é exatamente um tipo de catástrofe difícil de acontecer, ou enfim. Então, quando a gente tem aqui, né, a gente tem, encontrou-se um barco aqui, encontrou-se um barco lá, ou encontrou-se... Faz sentido, gente. A gente encontra mesmo, né? Então, assim, tem aquela coisa das as embarcações que foram descobertas no Mar Negro, que, por sinal, muito legal, gente. A gente descobrir embarcações antiquíssimas, preservadas no mar, é uma parada fantástica, porque isso dá uma oportunidade de pesquisa para a gente muito, muito rica. Mas isso não quer dizer que tem um dilúvio que cobriu a Terra inteira, ou enfim, ou que esses textos estivessem falando da Terra inteira. Eu acho que né? no frigir dos ovos, eu acho que o grande rolê de todas essas histórias é que elas falam muito mais sobre a gente, como humanidade e como demandas que a gente tem da mesma maneira que os nossos antepassados, e que tudo isso quer contar um pouco dessa história que serve muito pra gente ver que a gente não mudou muito de lá para cá, da gente sempre estar nesses ciclos, a gente entender esses ciclos, e tem sempre aquele momento em que, cara, a gente precisa realmente mudar, porque ficou para trás, tem que ir, e a gente tem que ir para esse lugar novo, pensar de maneira nova. Eu acho que, como o João falou, né, faz parte de um microcosmo, porque a gente vê isso acontecendo no feijãozinho, nascendo algodão e morrendo, e a gente tendo esse controle. E é como se a gente também fosse esse feijãozinho por entidades cósmicas muito maiores que a gente, porque é só assim que a gente entende o nosso universo, né? Então, tipo... E é um momento aqui que eu sempre gravo, que eu sempre falo. Às vezes é triste a gente tá falando sobre dilúvio, a gente sempre se perder na questão aconteceu ou não aconteceu. Porque, claro, motiva muito as discussões sobre isso, mas eu acho que não é o mais belo de toda essa conversa, né? Eu acho que tem sempre algo muito mais proveitoso que a gente tira e entender como é o nosso funcionamento, né? Como que a gente entende o mundo à nossa volta. E eu acho que isso dá uma dica pra gente, e que bom que tem pessoas que estão tentando desvendar como é que as nossas semelhanças, né? Então isso é interessante. Andrei, assim, nunca te vi tão poético. Muito obrigado. Não, foi muito bonito, foi bonito. E eu quero acrescentar, né? Quando Sinlek Unini escreve sobre Gilgamesh, eu aprendo muito mais sobre Sinlek Unini do que sobre Gilgamesh, né? Quando essas culturas estão falando dos seus deuses, eu estou aprendendo muito mais sobre essas culturas do que propriamente, né? Simplesmente aceitando uma narrativa unívoca desses deuses como se fosse, né, uma gesta histórica qualquer, né? As pessoas pegam e falam assim, igual tem a gesta histórica do Sacro Império Romano Germânico, tem aqui a história do Atrahasis que fala dos deuses. Não é. Né? Até porque o objetivo não é esse, né? O texto ele não foi pensado para ser isso. Perfeito. E quando você pega, né, esses panteões, né, antes do monoteísmo, os deuses são muito
mais humanos exacerbados em suas características do que aqueles deuses distantíssimos e inalcançáveis, né? Nós não estamos falando aqui do Heimatos, né? Assim, não é o sangue do sangue, né? Não é aquela coisa que a gente vê e a sua sabedoria é imperscrutável e seus desígnios são imperscrutáveis. Não. São tretas extremamente mundanas. Não fica mais mundano e pequeno, em última instância, do que isso. Quando a gente vai no Egito, por exemplo, gente, e pega os 7 Horus, cara, é uma coisa de louco, é briga de irmão, é treta de bar, sabe? Assim, é um zoando o outro, sabe? Assim, literalmente, cara, o cara goza numa alface e faz o cara comer para numa Assembleia de Deus chegar na frente de Maat e falar assim, minha semente está dentro dele, sabe? É isso. É isso. Né? E então, assim, o instrutor, diriam. é tipo isso, sabe? Então, assim, Orilock, é sobre isso aí. É treta de família, pô. é treta de família, sabe? Cara de Assim, família. Nunca fez e tanto a gente sucesso. aprende muito mais sobre aquela sociedade do que propriamente, né, de uma visão metafísica da coisa. Né? Isso para nós que não nos pautamos por uma análise metafísica idealista das coisas. Perfeito. Agora eu tô curiosa para saber, além de tudo isso, se o Jacaúna vai mudar a nossa ideia do dilúvio. Vamos lá. Sim. Vamos encerrar então com a tua teoria. Como é que o dilúvio aconteceu, então, sem criar mais água? Aí essa eu quero ver. Então, vou falar o seguinte: não se precisa criar mais água para inundar os lugares. Não precisa. Ok. Mundialmente falando? Mundialmente falando, claro, nem todos os lugares no dilúvio foram inundados. Afinal, ficaram os picos aí pro lado de fora, entendeu? Mas você pode inundar o mundo todo. Por exemplo, os aliens, quando vieram aqui, eles podem ter usado, Andrei, Tá nem bom. aquele documentário Moonfall. Eles podem ter aumentado. Documentário, claramente documentário. Calma aí. Eles podem ter usado sua tecnologia superior para fazer um efeito de gravidade e fazer os mares subirem. Entendi. Sem precisar adicionar água. Então, os mares, assim como o efeito que a Lua proporciona no aumento das marés, de forma exagerada, isso faria a água subir 50, 100 metros. Aí vai depender de quanto esperto eles chegaram. Como estava tudo... Aí, mas, Rafael, tava o sol... As nuvens estavam no céu, estava tudo nublado. Mas, porra, se o cara faz a gravidade chegar próximo da Terra e aumentar para o mar subir, fazer a nuvem a parte assim, né? O problema é que, tipo assim, o Everest só tá 8 mil quilômetros acima do nível Mas do mar, aí né? que tá o lance. Quem disse que o Noé chegou no Everest? Ué, ele viu o pico de uma montanha muito menor do que o Everest. Qual foi a montanha que ele viu mesmo, gente? Ararat. O Monte Ararat é muito mais baixo do que o Everest e o Monte Ararat, o pico dele estava do lado de fora, né? Então não precisa ter inundado 100% da Terra, só a maior parte dela. Os picos podem ter. Então todo mundo morreu com certa galera do Himalaia. Gente, eu só quero lembrar que o Monte Ararat não tem 20 metros de altura, ele tem 5.200. Mas é mais baixo que o Everest. Sim. Perfeito. Então, se eles já sabiam que esse monte existia, então faz sentido. Então, perfeito, Rafael. Eu vou ir além, cara. Por que você vai subir o mar se você pode descer a terra, cara? O mar não precisa se mexer se você puder descer a terra. Então ele pode ter feito as duas coisas. Você entendeu? Então, assim, pra que eu vou subir o mar se eu posso... Pensa o seguinte, se eu tiver uma tecnologia avançada o bastante para mexer não com a tectônica de placas, mas sim com o manto que está abaixo, e eu conseguir resfriar o manto compactando o manto, isso desceria as plataformas continentais e a água só escorre. Caralho, você tá de parabéns. O Zacarias invejou agora. Invejou essa agora, hein? Agora foi top. Acho que podemos deixar isso como conclusão, né? A Terra era maior. Eles deram uma amassada na Terra. O dele era maior, né? Deu uma ruchuchada na Terra. Claro. Não, vou ir além. Por isso que a Terra é um geóide. Por isso que ela não é uma esfera perfeita. Ela era uma esfera perfeita. Mas aí ela fez, ó... Cara, faz todo sentido. Deus deu um socão massa na terra, afundou tudo. Massa. Gente, é tipo latinha. Quando você pega a latinha e faz sem a massa. Isso aí, ó. Então a Terra é oca por, né? Nessa teoria não tem que ter nada. A teoria da Terra é uma latinha. Era oca. A Terra era oca. Depois que foi amassada,
Não é Perfeito. mais. Todo mundo tava na Terra Os Oca. reptilianos que viviam na Terra Oca Isso que eu ia tiveram falar. um tempo de ir para a superfície e aí depois o mundo deles acabou e eles têm ódio de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, até hoje. E Mas junto com os agora, Rockefeller e o globalismo mundial estão contra a gente. É isso. mas agora faz sentido todo mundo ter morrido na Terra. Porque quem morava na Terra Oca morreu porque a Terra foi amassada. Perfeito. Faz sentido. Fechamos, gente. É isso aí. Chama com o genocídio da Terra Oca. É esse grande feito que ninguém nunca vai descobrir. Quer ser merenguido? Olha aí, ó. Chegue pro homem viril da sua vida, aquele bro que você não Varão. admite, né? Chame ele para um jogo de bola e taco. É o jogo que Enkidu e Gilgamesh jogavam. Inclusive, no ciclo sumeriano de Gilgamesh, a gente tem o jogo de bola e taco, que até hoje não sabe como que joga, né? A gente Olha. imagina Tem várias teorias, né? várias teorias de como é que joga a bola e o taco, mas era o jogo da época. E o Gilgamesh, inclusive, das histórias do ciclo sumeriano de Gilgamesh é porque o taco ou a bola deles cai no mundo inferior e aí o Enkidu tem que buscar e morre. É tipo a bola da vizinha, né? Tipo, cara, É tipo isso. Caraca, não. Que forte o cara tem que ser pra tacar a bola no mundo inferior. O que tá acontecendo aqui, meu irmão? E, porra, só tem uma bola no mundo que os caras têm que descer no mundo inferior e Inferior pra morrer buscar. pra buscar a bola. Não dá pra ter É outra a bola. agora eu não lembro se é a bola ou o taco. Eu acho, inclusive, que é o taco que cai, sacou? E aí ele fala assim, porra, aqui meu taco caiu no mundo inferior. Busca lá, mano. Busca lá você. Sacou? Caralho. Terminou. Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons. São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Tá tudo aí na descrição. Não esqueça de assinar este canal, de curtir, de comentar. Comenta qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo. E na Quarta-feira, a gente volta de novo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, acabou. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca em